Quase 5 décadas depois do seu lançamento, Grease, realizado por Randall Kleiser e protagonizado por John Travolta e Olivia Newton-John, é considerado um verdadeiro clássico. O casal Danny e Sandy não passa despercebido, bem como é quase impossível não cantarolar as múltiplas canções que fizeram parte desta comédia romântica musical. No entanto, Grease não pode ser reduzido apenas ao casal principal e às suas ótimas canções. Faz também um interessante e de igual forma despretensioso retrato da juventude do final da década de 1950. Sendo setembro o mês do regresso às aulas, faz sentido olharmos para Grease. Sejam bem-vindos ao penúltimo episódio da quinta temporada do Clube de Vídeo. Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui de volta para o penúltimo episódio desta temporada, não é? O episódio 8, o episódio 8 desta temporada, que é, ao fim e ao cabo, o penúltimo episódio da quinta temporada, e é de facto o último episódio desta temporada em que vamos falar de um filme. Na próxima semana vamos falar de uma série, que no final deste episódio eu vou revelar qual é, mas eu acho que já foi dando assim várias pistas que podem indicar qual é. Mas pronto, hoje vamos falar de Grease. Grease é um clássico, é daqueles musicais clássicos, é um filme clássico. Toda a gente já ouviu falar de Grease, toda a gente já ouviu alguma música de Grease. Eu vou confessar, eu nunca tinha assistido a este filme até à produção deste episódio, não é? Pronto, eu vi este filme na semana passada para produzir este episódio. Conhecia algumas canções, conhecia aquela do Summer Nights e a outra que eu tenho aqui apontado aqui para o final do meu documento, que é You Are The One That I Want, que é uma das últimas músicas a ser cantada. Eu conheci estas duas canções, por acaso são duas canções que eu acho que foi daquelas que eu mais gostei, e são duas canções que são icónicas e que eu, mesmo nunca tendo assistido a este filme, as conhecia. E de facto eu acho que eu pensei, esta temporada, quando estava a fazer o alinhamento, pensei, acho que Grease aqui combina bem agora com este final de verão, com este regresso às aulas, até porque é um filme que fala exatamente disso, não é? Da juventude, do regresso às aulas, do final do verão, e o que é que o verão, em termos emocionais e sentimentais, traz aos jovens, não é? Aos adolescentes, no fundo eles são adolescentes, não obstante a maioria dos atores, a maioria dos atores tem quase 30 anos, aliás. John Travolta é capaz de ser dos mais novos, e mesmo a Olivia Newton-John também é capaz de ser das mais novas, não obstante ela dizer quase 30 anos e ele ter 24 ou 25 anos na altura em que o filme foi gravado. Mas estes jovens assim são um bocadinho forçados, não é? Mas quando a performance é boa, isso acaba por se esquecer, e de facto Grease tem boas performances, e acho que mesmo que o aspecto físico como é que eu ia te explicar? Não indique que são jovens. Acho que ali aquela atuação acho que ficou bastante boa, e acho que também Grease também, e agora já começando aqui já a fazer uma breve análise, Grease é despretensioso. Eu acho que o facto de também ter a ator já na casa dos 30 e quase 40 anos, não é? Muitos deles já tinham 30 e tal anos, não é? Os protagonistas estavam abaixo dos 30, mas a maioria já tinha quase 30 anos. E de facto, eu acho que o facto de Grease ser tão despretensioso e quase ser uma espécie. Há ali muita ironia por trás, e há ali um retrato muito, muito caricato desta juventude da década de 50. Acho que também faz sentido nós termos estas pessoas assim mais velhas a fazer papéis de miúdos de 18, 19, 17 anos também, não é? Se já acabar o secundário teriam 17 anos. Mas eu acho que isso não prejudica. Eu acho que o facto de eles não se assemelharem ou à primeira vista não se assemelharem a jovens, acho que não prejudica a qualidade do filme. Pronto, feita esta introdução, não é? De facto, aqui falarmos aqui um bocadinho do estatuto clássico de Grease e do seu impacto na cultura pop, não é? Cultura pop, no fundo é cultura pop. Vou falar um bocadinho do enredo do filme, não é? E antes de falar do enredo, eu estava a esquecer aqui de uma coisa que eu acho que, por acaso, eu não sei se... Eu acredito que quem conhece o filme sabe esta informação,
Pronto, eu por acaso, eu acho que sabia, mas eu agora ao ver o episódio lembrei-me, se calhar vou introduzir isto, porque pode haver quem não saiba, que é o facto deste filme ser uma adaptação de um musical. Era um musical da autoria de Jim Jacobs e de Aaron Casey, uma adaptação musical do início da década de 70. O filme é do final da década de 70 e este o musical era de 1971. Pronto, era só para contextualizar que este filme não surge assim do nada. Bem como, para além deste filme ser adaptado, existiu também, tem existido alguns musicais agora mais recentemente, até acho que quando o filme fez 40 anos, existiram algumas novas adaptações. E também uma coisa que eu queria dizer é que existe uma sequela de Grease que foi lançada uns anos depois, acho que 5 ou 6 anos depois, e que vai ser uma sequela que eu decidi não a ver para quando estava a produzir este episódio, mas decidi depois, mais tarde, vê-la e fazer uma espécie de review ali no clube de vídeo. Pronto, também eu já cheguei a fazer este modelo no Clube de Vídeo, na página de Instagram, já sabem, @Clube de Vídeo, porque eu já fiz esta situação quando foi o Mean Girls, porque existe uma sequela de Mean Girls, já que não tem todo o elenco, mas tinha duas figuras do elenco. Este filme de Grease também acho que tem a mesma situação, e depois também fiz sobre o musical, não é, de Mean Girls, que foi lançado em 2024, fez 24 acho eu. Já passou um ano, quase 2 anos. Sim, 2024. Pronto, eu decidi só falar destas duas informações porque acho que também ajuda aqui, nós também a percebermos o impacto do Grease, porque Grease, lá está, como eu estava a dizer, é um clássico e eu acho que a adaptação do musical também ajuda-nos a perceber porque muitas das canções e muito bem qual é a origem deste filme, e depois a sequela também nos dá a ideia que houve alguém que tentou replicar o sucesso de Grease, porque o Grease foi um grande sucesso. Mas pronto, vamos à parte do enredo. Então, Grease é um retrato da juventude, como eu disse, e Grease é um filme também assim que fala de um grande amor, o amor de Danny e Sandy. Eu não diria um grande amor, eu acho que é um amor de juventude. Eu acho que, pronto, normalmente quando temos 17 anos, 16 anos é tudo muito dramático. Eu acho que agora sigo olhando com quase 5 anos de distância, 5, 6 anos de distância, eu percebo que aos 17 anos nós somos muito dramáticos, não é? Mas aquilo foi um amor de verão, e os amores de verão deixam sempre impacto, diz que deixam sempre impacto no coração das pessoas, e foi isso que aconteceu a Sandy, a personagem da saudosa Olivia Newton-John, que faleceu em 2022, e de Danny, do icónico John Travolta, que eles conheceram-se no verão, num verão do final da década de 1950. Eu já vi duas datas em que se passa o filme, já vi em 1958, já vi em 1959, portanto eu decidi dizer de um verão do final da década de 1950. Eles viveram um típico romance de verão, que chega ao fim quando o frio do outono e o regresso às aulas está a chegar. Ora, o final do namoro deles não foi porque deixaram de gostar um do outro, não foi. Pelo contrário, mas foi porque Sandy supostamente iria regressar à Austrália, o seu país natal. Ora, no entanto, Sandy não regressou ao seu país natal, não é? Sandy, apesar de dizer isto a Danny, de facto, passado algum tempo, vemos Sandy a entrar na escola secundária em que Danny também estudava. E de facto, este reencontro vai levar a que nós prossigamos de facto aquilo que vai ser a relação ou o desenvolvimento da relação deles os dois. Porque Sandy e Danny são personagens e são pessoas completamente diferentes. Sandy é uma rapariga eu não sei se ela é de boas famílias, mas é claramente de uma família estável, de uma família mais porque estas coisas também não são muito aprofundadas. Lá está, o retrato mais despretensioso do Grease acaba porque estas coisas não sejam tão exploradas, mas Sandy muito provavelmente é alguém de boas famílias, uma família se calhar um bocadinho mais conservadora, porque ela é uma mulher ela é uma mulher, sim, uma jovem mulher, que não fuma, não bebe, ainda não perdeu a virgindade, ela é muito certinha. E ao passo que Danny é um bad boy,
um bad boy, um bad boy, ou teoricamente é um bad boy porque no fundo Danny tem uma máscara por trás. Danny é um homem apaixonado, é um homem sentimental, é um homem sensível, mas que se reveste por trás de uma capa de facto de um casaco de cabedal, os T-Birds. Ele mascara-se de bad boy. No fundo, ele não é um bad boy, mas mascara-se de bad boy. Mas de facto, nós vamos acompanhando esta relação de Danny e Sandy. Tem um caráter estruturante no filme, mas Grease não se limita a isso. E eu acho que é aqui que está a verdadeira riqueza deste filme. Ou seja, Grease não é apenas uma comédia romântica, obviamente que tem uma grande dose de romance, até porque isso é o ponto central do filme. Mas Grease tem uma coisa muito interessante, é que nós vamos conhecendo aquilo que é o desenvolvimento de uma cultura juvenil que está a emergir no final da década de 50. Vemos aquilo que são os problemas, as práticas, a forma de vestir, os comportamentos de um conjunto de jovens, não é? E portanto o filme tem esta centralidade muito grande naquilo que é as vivências de jovens na década de 1950. E eu acho que é isto que eu gostei tanto. Foi isto que me surpreendeu. O Grease surpreendeu-me muito porque quando se fala de Grease fala-se muito das canções, fala-se muito do casal, e de facto o casal de John Travolta, de Olivia Newton-John, é muito icónico, não é? Mesmo visualmente eles têm aquela cena em que ela faz aquele makeover, não é? E se torna também uma rapariga que está a fugir daquela capa da menina certinha. Aquela imagem dela já com os caracóis e tudo mais, é uma imagem muito marcante. E eu acho que quando eu conhecia minimamente Grease, sabia mais ou menos aquilo que tratava, mas aquilo que eu sabia era muito este casal, conhecia algumas canções, mas não sabia que havia este retrato dos jovens. Aliás, o próprio título Grease, daquilo que eu fui pesquisar, era basicamente uma espécie de grupo que existia. Eram grupos de pessoas. Grease é brilhantina, não é? Aquela coisa que se usava para o cabelo. Mas Grease também tem a ver com grupos que se formavam de jovens. E de facto, eu acho que, ainda que o filme acabe por reduzir alguns pontos de tensão que possa existir, porque o filme é muito leve, é muito despretensioso, acaba por falar destas questões da juventude. Obviamente não é de uma forma aprofundada, como eu disse, não é de uma forma muito, muito séria. Eu acho que o filme não se leva muito a sério, o que é bom e o que é mau ao mesmo tempo, não é? Mas eu acho também, tendo em conta aquilo que é o espírito do filme, é um filme para passar uma boa hora e meia, quase 2 horas, são quase 2 horas na realidade. É um filme para passar 2 boas horas de uma forma para tirarmos umas boas gargalhadas, cantarmos um bocado, termos aquele sorriso cúmplice, e não é propriamente um filme que quer aprofundar muitos problemas dos jovens, mas isso está lá e foi isso a mim que mais que me cativou tanto no filme. Acho que Grease não é apenas, como eu disse na introdução, não é apenas o casal, não é apenas as canções, é muito mais do que isso. Aliás, por isso que a minha análise vai centrar muito mais nesta componente narrativa do que propriamente nas canções. Eu acho que pronto. Os musicais, eu acho que trabalhar musicais é muito complicado porque eu acho que ou se gosta muito ou se odeia. Eu pessoalmente, eu acho que é assim, eu gosto de musicais, mas eu acho que eu entendo porque é que as pessoas não gostam de musicais, porque há musicais muito mal feitos. Eu acho que não é o caso de Grease. Eu acho que Grease não abusa muito das canções, mas há musicais em que aquilo é tipo, há uma cena, estão a cantar outra vez. Eu acho que aqui há uma boa dosagem das situações. Eu acho que aqui a componente musical não atrapalha em nada. Acho que até ajuda bastante, e é isso que faz Grease ser um bom musical. Mas centrando naquela questão das práticas da juventude, da cultura emergente dos jovens, eu por acaso, este filme foi perfeito eu tê-lo visto e ter escolhido para tratar aqui no Clube de Vídeo agora nesta altura, até porque eu andei nos últimos meses, quando estava a decidir o meu tema de tese, e lá vou outra vez falar da minha tese. Eu tive a ler muitas coisas sobre o rock, e o rock está muito associado, e quem vira Grease percebe que há aqui um conjunto de práticas muito associadas ao rock and roll. Vemos em algumas cenas, por exemplo, a aparecer a figura do Elvis Presley. Mesmo o próprio cabelo do Danny remete-nos de alguma forma para esse imaginário do Elvis Presley, não é? E a forma como ele dança, não é? Aquelas danças mais provocantes.
De facto, eu li muitas coisas sobre o rock, porque houve uma altura em que, quando estava a escolher o meu tema de tese, ou andei a fazer os meus trabalhos, melhor, foi mais isso, quando andava a fazer os meus trabalhos para escolher o meu tema de tese, mas estava nas minhas pesquisas exploratórias, eu pensei em trabalhar o rock português, o rock da década de 80, que é um rock já um bocadinho diferente daquilo que é o rock, pelo menos no caso português, da década de 50, e mesmo no caso mundial também é, mas eu quis ir às origens do rock para perceber o que é o rock, quais são os valores do rock, e o rock de facto está muito associado às culturas juvenis, ainda que, pronto, o rock, para quem conhece minimamente, eu aqui não vou aprofundar, até porque eu acabei por não aprofundar muito essa parte teórica, conhecia algumas coisas, mas há trabalhos, há muitos trabalhos sobre essas questões, mas o rock está muito associado a personagens negras, a pessoas negras, lá está, que depois acabou por ser apropriado por pessoas brancas, não é? Mas o rock essencialmente, tinha origens negras, e estava muito associado a um interior do país, da América do Norte, dos Estados Unidos, peço desculpa, e de facto depois é que ele chegou aqui, a certas figuras, como o Elvis Presley, e depois o rock foi ganhando o estatuto de música muito boa, não é? No início não era bem assim, e é aquilo que vemos aqui um bocadinho em Grease, ou seja, naquela cena do baile, ainda que nós não tenhamos muitas figuras que sejam contra o rock, até porque as próprias figuras da direção, não é? Aquelas duas senhoras, elas acabam por entrar naquele espírito do baile, não é? Das danças provocantes, mas nós vemos às vezes algumas chamadas de atenção para eles não fazerem gestos obscenos nem nada do género, porque o rock está muito associado a essa rebeldia juvenil. Aliás, é por isso que neste período acabam por surgir, na década de 50, alguns filmes como protagonizados por James Dean, por exemplo, o Fúria de Viver, por exemplo, que é um filme que fala exatamente dessa questão de ser jovem, da revolta e não sei o quê. E o próprio James Dean representa aqui uma grande figura da juventude da década de 50. E como eu estava a dizer, ainda bem que este filme apareceu nesta altura, porque eu andei a ler muitas coisas sobre isto, não é? Sobre o rock, sobre estas culturas juvenis, e a década de 50 é por excelência a década em que os jovens, os adolescentes, começam a surgir como um grupo, que se afirma, ou seja, isto não quer dizer que não existisse adolescentes, não é? Os adolescentes sempre existiram, mas haver, por exemplo, produtos de consumo para adolescentes, haver música para adolescentes, como é o caso do rock, filmes para adolescentes, o caso do Fúria de Viver e de outros tantos, faz com que os adolescentes, os jovens de uma maneira mais extensa, porque eu acho que, pronto, adolescentes é um subgrupo dentro dos jovens, não é? Diria que até quase até aos 30 somos todos jovens, não é? Pronto, acho que a partir dos 30 já não, enfim, já não se deve dizer que são jovens, mas pronto, isso é a minha perspectiva. Mas existem culturas, ou seja, começam a surgir produtos, sejam eles de consumo, sejam eles culturais, que se dirigem para este grupo de jovens. E lá está, eu acho que Grease foi um filme muito interessante, porque acabou por fazer-me levar outra vez para esse universo que eu andei a estudar durante alguns meses, que depois abandonei porque escolhi outra coisa, como eu já falei no terceiro episódio desta temporada, naquele querido mês de agosto, que é que vai ser o tema da minha tese, mas foi algo que eu achei interessante, foi por isso que Grease me cativou tanto. E lá está, eu acho que há muitas práticas que são tocadas em Grease, não é? Por exemplo, o caso de Sandy ser uma cheerleader, que é um desporto associado a raparigas jovens e bonitas, não é? Também o facto de ser cheerleader também é um bocadinho algo de elite, se quisermos dizer assim, porque nem todas é preciso um certo apelo estético, que nem todas as raparigas têm, ou aquela imagem de cheerleader que é comercializada e que está na imagem de todas as pessoas, é de raparigas magras, raparigas muitas vezes loirinhas, de pele branca, portanto também há essa construção. Portanto, nós também temos que atender que em Grease também há um enfoque na juventude branca, não é? Nós não podemos esquecer que isto é sobre a juventude branca e não é sobre outro tipo de juventude, porque mesmo dentro da juventude há diferenças de classe, há diferenças de classe, há diferenças de etnia, de género,
Pronto, e de facto isto aqui é uma imagem despretensiosa que elimina, não é, os pontos de confronto que eu falei, quem é que é contra esta cultura juvenil emergente, normalmente os adultos, lá está o confronto de gerações, mas também temos que perceber que na maioria do filme não há pessoas propriamente negras, portanto também isto também nos deixa a pensar algo, lá está. Grease tem este lado despretensioso, mas também podemos repensar algumas questões. Aliás, eu por acaso depois estava a fazer algumas pesquisas, eu vou fazer aqui um pequeno à parte, sobre o Grease, e por acaso eu acho que muitas pessoas agora criticam este filme porque era um filme que tem algumas piadas sexistas, homofóbicas e tudo mais, e longe de mim defender essas piadas, mas eu acho que nós também temos que contextualizar isto no tempo, não é? Um filme com quase 50 anos, hoje em dia certas pautas, aquilo que hoje em dia nós chamamos pautas, não se colocavam na altura, lá está, isso não desculpabiliza certas práticas que existiam naquele período, mas nós temos que contextualizar, mas lá está, Grease, ainda estes silêncios que existem em Grease, não é? De pessoas que não... Se bem que por acaso no caso de género existia uma personagem que ela era mais feinha, pronto, não quero aqui insultar a personagem, mas supostamente, aliás, isso é um dos pontos do filme, ou seja, que ela era vista como uma pessoa gorda, que não tinha nenhum apelo estético, e depois ela acaba por arranjar um parceiro que gosta dela assim. Obviamente que aquilo era uma exagero, até porque a atriz não era propriamente gorda, tinha um corpo completamente normal, mas estou a dizer, a imagem que existia no filme era precisamente essa. E de facto nós também temos esta questão do género, mas estes silêncios que eu estava a falar muito da questão de racial e da questão também do confronto de gerações, também nos pode ajudar a pensar, não obstante eles não estarem lá. Os silêncios também nos dizem alguma coisa. E Danny faz parte, lá está, daquele gang que eu disse, os T-Birds, que era algo que existia muito. Eu por acaso até tinha a ideia, que existia assim um grupo com um nome similar na vida real. Eu por acaso acabei por depois não fazer a pesquisa, mas eu tinha a ideia que existia um grupo assim desse género, que eles eram conhecidos por fazer, eram quase como arruaceiros, eram vistos como arruaceiros e usavam a violência, e este tipo de grupos existia muito em vários países da Europa, não só nos Estados Unidos, que eles eram muito conhecidos por fazer, eram arruaceiros e tudo mais, e usavam, lá está, o casal de cabedal, o casaco de cabedal era uma imagem de marca dos jovens deste período. Mas para além destas práticas, não é? De se juntarem em gangues, de fazerem este tipo de desportos, e a líder eu acho que é tipo uma espécie de desporto, também há outros temas sobre jovens que são tocados. Por exemplo, a questão da, da, da gravidez ou da falsa gravidez de Rizzo, interpretada pela atriz Stockard Channing, e que teve um relacionamento com Kaneki, interpretado pelo ator Jeff Conway. Ela ficou um bocado assustada porque ela pensou que estava grávida. Lá está, esta questão da gravidez, não é? Também das práticas sexuais dos mais jovens que podem conduzir a gravidezes na adolescência, que é um outro tema que hoje em dia, ou melhor, há uns anos, quando existiam muitas séries dirigidas para os jovens, era sempre quase um tema sempre muito presente. Por exemplo, aqui fazendo uma comparação com os Brancos com Açúcar, houve pelo menos 2 ou 3 temporadas dos Brancos com Açúcar em que se falou de gravidez na adolescência. Lá está, tipo, a gravidez na adolescência obviamente que eu acho que também serve como uma forma de sensibilização, não é? Para as práticas de relações sexuais seguras e tudo mais, não é? Porque uma gravidez na adolescência, muitas vezes, dependendo também da sensibilidade dos pais e também das famílias, pode levar a complicações maiores, mas lá está, também eu gostei muito desta abordagem, e depois tenha revelado uma falsa gravidez, gostei muito desta abordagem. Depois também gostei do enredo de Frenchie, interpretado pela atriz Didi Conn, em que ela tinha várias dúvidas sobre o seu futuro. Ela queria ser esteticista, mas depois acho que não tinha jeito, depois voltou para o ensino secundário outra vez. Também eu acho que isto também revela um bocadinho aquilo que é quando somos jovens, estas incertezas no futuro, o que é que nós queremos fazer. Não parece que não somos bons em nada, mas ainda estamos a aprender. E eu gostei muito, eu identifiquei-me com esta personagem. A atriz é muito engraçada. Eu gostei muito da atuação dela, porque ela tinha aquela voz assim muito... não sei o que, parecia... era muito tipo de desenho animado, eu gostei muito. Mas eu gostei muito desta personagem. E depois eu acho que uma coisa também que eu achei interessante neste filme é que quase todos os personagens têm o seu espaço, ou seja, mesmo aqueles, por exemplo, mesmo aquele grupinho em que estava com Danny tinha todo o seu, tinha sempre o seu tempo de antena, e eu acho que é um filme que conseguiu trazer todas as personagens para
para o holofote, se quisermos dizer assim, o que torna também Grease um filme bastante interessante desse ponto de vista. Mas esta questão narrativa de tocar nestes problemas dos jovens, para mim foi aquilo que me chamou mais a atenção, acima de tudo, não é? Porque eu acho que muitas vezes reduz o filme a uma imagem que depois, vendo bem as coisas, não existe, mas que é muito redutora, se quisermos dizer assim. Mas ainda assim, eu acho que o casal principal tem muita química. Eu acho que eles são os dois muito engraçados. Eu acho que é um casal que tem muita. Primeiro é um casal clássico, não é? A menina boa e o rapaz bad boy, portanto, isto é logo uma imagem estereotipada que eu acho que qualquer um de nós não é. Eu acho que para o cinema eu acho que isto vem bastante bem, porque há sempre aquela imagem do bad boy e da menina boa e portanto em que eles são de mundos completamente opostos, não é? Enquanto ele fuma, ela não fuma, enquanto ele já sabe muito da vida, ela não sabe. Eu acho que há aqui esta dicotomia muito bem construída. E não obstante, os dois atores têm muita química, não é? Eu acho que John Travolta estava muito bonito neste filme, diga-se. Olivia Newton-John é uma mulher belíssima, não é? Ela era uma mulher belíssima, depois fez uma carreira, tem aquela música do Physical. Eu acho que, por acaso, eu fiquei muito, muito surpreendido quando ela faleceu, porque é daquelas figuras que acho que, mesmo eu nunca tendo visto o filme, era uma figura que eu conhecia e simpatizava. Não sei, eu acho que há figuras que fazem parte desta cultura pop e que eu acho que nós acabamos por simpatizar, mesmo nunca tendo assim visto muita coisa sobre ela. E eu fiquei um bocado triste na altura que ela faleceu. Eu acho que está a fazer, acho que fez agora em setembro 3 anos. Um, e para mim foi um choque. Eu sei que ela estava doente e entretanto, enfim. John Travolta aqui estava muito bonito, como eu estava a dizer. E está muito engraçado. Eu acho que o Danny, eu acho que dos dois protagonistas, pronto, a Sandy é uma mulher muito bonita, mas Danny para mim foi o dos dois protagonistas aquele que eu mais gostei. Eu soltei muitas gargalhadas. Com ele em cena, não é? Aquela safadeza dele, aquela forma como ele tentava esconder os sentimentos que tinha por Sandy, a forma como ele às vezes também escondia os sentimentos que tinha pelos amigos. Há um momento em que ele está a abraçar um dos amigos, que agora já não me recordo, quando o carro deles fica arranjado. Um, e lá está, essa cena também do carro também é muito interessante, não é? Também lembram-nos também muito aquele imaginário da década de... Aliás, o próprio James Dean morreu num acidente de carro, não é? E de facto os anos 50 remete-nos muito para esse universo dos carros de alta velocidade. Hoje em dia temos ainda mais alta velocidade, mas estas corridas indicam-nos alguma coisa. Eu achei esse plot da renovação do carro muito, muito interessante. Também é uma prática assinalável desse ponto de vista, mas quando depois de ele arranjar o carro, ele abraça aquele amigo. Eu ria muito com ele, porque ele era engraçado. Genuinamente, John Travolta está engraçado neste filme, não é? Eu conheço o John Travolta, também é daqueles atores que podemos não ter visto grandes filmes dele. Por exemplo, acho que o filme que eu vi mais vezes dele foi o Pulp Fiction, não é? Que foi o filme que depois acabou por relançar-lhe a carreira. Mas eu acho que neste filme está bastante bem. Eu gostei muito do Danny. Aliás, ou melhor, a cena ou as cenas, eu aqui destaquei as cenas mais marcantes. Curiosamente são protagonizadas por ele e daqui a pouquinho já vou falar delas. Eu decidi destacar as cenas interpretadas por ele, porque para mim foram as minhas cenas que eu mais gostei do filme. Ora, como isto é um musical, e eu disse que isto é um bocadinho difícil de trabalhar um musical, eu tenho que falar aqui de duas canções que eu gosto muito. Eu já as citei, que é o Summer Nights e o You Are The One That I Want. São duas canções que eu acho que são icónicas. A Summer Nights eu gosto muito, eu acho que é a minha favorita. É aquela que eu gosto bastante. Acho que é uma música super engraçada. E tem aquela cena icónica das raparigas a perguntarem se ele já tem os... Aliás, esta cena eu acho que é muito irónica. Eu não sei, eu já vi gente a dizer que isto aqui é muito sexista. Eu acho que isto não é propriamente sexista. Isto aqui também é bastante irónico. Que eu acho que não é, a mulher é reduzida para essa esfera material e os rapazes são reduzidos para a esfera sexual, ou seja, enquanto os amigos de Danny perguntam se ele conseguiu ter algum relacionamento físico com ela, as raparigas perguntam se ele tem carro, não sei o que mais. E eu acho que isto também acaba por ser uma provocação, porque eu não acho que o objetivo fosse esse, não é? Eu acho que o filme não é, e eu li uma coisa sobre isto, dizia que o filme não tinha o objetivo de, no fundo, de... Como é que eu ia te explicar? Não tinha o objetivo de insultar ninguém. Não tinha. Eu acho que o filme é despretensioso, tenta fazer um retrato da juventude simples, não é? As cenas mais tristes são quase cortadas, não é? Nós
Nós não temos as cenas de grande tristeza, não temos cenas de tensão, não te... aliás, eu acho que talvez aquilo que é, ou aquele substrato mais triste que existe neste filme é, por exemplo, a referência à guerra na Coreia, em que havia uma das amigas de Rizzo, era mais amiga de Rizzo do que Sandy, em que escrevia para rapazes, para rapazes que estavam na Coreia, era tipo uma madrinha de guerra. Obviamente que esta referência à Guerra da Coreia era incontornável, porque como é que eu ia te explicar? Está-se a retratar a década de 50, mas lá está, esse é esse o único foco de, digamos, de algo mais negro, se quisermos dizer assim, que existe neste filme, porque tudo o resto é muito floreado, é tudo muito alegre, é tudo muito de dança, é muito de cantar, por exemplo, as cenas do Wild, mesmo havendo aqueles avisos para eles não serem obscenos, as próprias figuras de conflito, se quisermos dizer, que são as figuras mais velhas, também se rendem àquela vibe da dança, àquelas danças que são provocantes, que fogem daquela retidão, por exemplo, de uma valsa, se quisermos dizer assim. E eu acho que o filme é muito assim, ou seja, não tem um objetivo, é um filme que quer fazer o retrato de uma juventude de uma forma simples, despretensiosa, e pronto, está tudo bem com isso. Portanto, eu acho que tentar encontrar aqui, é como eu disse, eu acho que nós também temos que olhar para este filme com base naquilo que é. Nós não podemos assumir que isto aqui é um retrato fiel, se é que os existem, mas pronto, aqui neste caso não tem esse objetivo de ser um retrato fiel no fundo da juventude da década de 50. Tem o objetivo de ser, no fundo, um retrato despretensioso, engraçado, caricato, se quisermos dizer, no limite é caricato, da juventude da década de 50, não é? 2 décadas depois de tudo aquilo se passar. Portanto, eu acho que foi isso que eu senti. Portanto, eu acho que esta canção, apesar de haver esta dicotomia, o objetivo é quase uma provocação, não é? É provocar, não é propriamente... É criar ali uma imagem estereotipada, mas que não tem propriamente o objetivo de insultar ninguém e não tem o objetivo propriamente de trazer aqui uma guerra entre géneros. Nem acho que seja esse o objetivo, até porque a determinada altura os grupos das raparigas e o grupo dos rapazes até se funde em relações... de for amoroso, não é? Portanto, eu acho que aqui não há esta guerra de sexos, se quisermos dizer que é algo que, pronto, enfim, acho que é tão ultrapassado. Existia aquela novela, Guerra dos Sexos, mas eu acho que a Guerra dos Sexos é daquelas coisas que ainda bem que hoje em dia existiu. Portanto, eu nem acho que este filme tenha propriamente isso. Mas eu gosto muito da Summer Nights e gosto muito daquela You Are The One That I Want. Portanto, é uma música icónica. Aliás, eu acho que até conheci primeiro esta do que a Summer Nights, mas eu gosto mais da Summer Nights. Pronto, eu era só querer, como estamos a falar de musical, queria falar só das músicas que eu mais gostava. Ora, estamos quase a terminar, eu hoje decidi fazer um episódio mais pequeno. Eu gostei muito de Grease, mas eu acho que tipo, não é um filme que dá para falar imensas coisas. Eu acho que talvez de todos os filmes da temporada é aquele que eu acho mais... Por ser tão despretensioso, acaba por não ter assim grande coisa para falar, mas não obstante gostei muito. Pronto, já fica aqui o meu selo de qualidade, gostei muito. E fica a promessa que vou ver o segundo filme para ver se é bom ou mau. Já vi já vi a pontuação dele no Letterboxd e vi que não era grande coisa, mas às vezes as pessoas, pronto, como são sequelas já a posteriori, as pessoas dizem, não gosto, pronto. Mas eu quero ver pelos meus próprios olhos para perceber se aquilo é bom ou se é mau, pronto. Portanto, depois de ouvirem este episódio, passem na página do Instagram, @Clube do Vídeo, e procurem se a review já saiu. Vou tentar lançá-la lá para segunda-feira. Enfim, então, eu queria falar das cenas que eu mais gostei. Eu não, aqui neste episódio eu não vou falar assim das cenas mais de elevada emoção, até porque não há cenas de elevada emoção, não é? Pronto, há momentos em que Sandy e Danny se chateiam e fica a situação um bocadinho mais triste, mas o filme é assim muito engraçado e portanto eu decidi escolher assim cenas engraçadas e também não há aquelas cenas, não é, de melodrama, não há, portanto, então, as minhas cenas favoritas são aquele conjunto de cenas em que Danny, personagem de John Travolta, experimenta os desportos. E eu acho que estas cenas são super engraçadas porque, além de Danny ser completamente azelha, e eu nisso identifico-me em quase todos os desportos, seja atletismo, por acaso o atletismo foi o que lhe correu bem, mas no beisebol, no basquete, ou seja, ele é completamente um azelha, se quisermos dizer assim, e eu achei muita piada, na ginástica, não era na ginástica, era na luta, e ele é completamente azelha nestes esportes, o que criou ali um elo de identificação entre mim e ele. Também era uma azelha no tempo do secundário na educação física, pronto, e é por isso que eu me identifiquei com o Danny. Mas Danny, estas cenas, mais do que serem engraçadas por ele ser um completo azelha, é o facto disto que revela o caráter de Danny. Como eu disse, ele era ele fingia ser um bad boy.
Mas ele não era um bad boy, no fundo. Ele, no fundo, era um rapaz que tinha sentimentos, que era um rapaz que gostava de Sandy, ele gostava muito de Sandy, mas que tinha que esconder e tinha que se revestir por trás de uma capa de bad boy. E quando ele percebe o erro que cometeu, porque Sandy arranja um outro namorado, ele decide investir-se no desporto para a impressionar e, portanto, isso acaba por ser bem conseguido, porque ela vai com ele ao baile. Mas eu gostei muito que aquilo revelou o caráter de Danny, ou seja, que ele é um rapaz divertido, é um rapaz que luta por aquilo que gosta, não obstante se revelar também um rapaz, não é, que tem que se mascarar de bad boy e não sei o quê. Portanto, eu gostei muito destas cenas, para mim foram as cenas mais engraçadas de todo o filme. Ora, para terminar, tenho que falar do episódio da próxima semana, do último episódio desta quinta temporada, em que vamos falar outra vez de uma série. É a terceira vez no podcast que vamos falar de uma série. E a série é uma série que vai comemorar 20 anos, precisamente no dia em que o episódio vai ser lançado, que é How I Met Your Mother, a série icona da CBS, que é uma série que eu acho que marcou uma geração. Tem imensos fãs. Eu confesso que eu quando assisti pela primeira vez, assisti porque existia aquela guerra entre Friends e How I Met Your Mother, e eu decidi tirar as minhas provas dos 9 e perceber qual era a melhor série. Na altura achei que How I Met Your Mother era horrível, mas aquilo foi mais o meu sentimento de fanático por Friends a falar do que outra coisa. Mas pronto, na próxima semana vão perceber qual é a minha opinião desta segunda vez que assisti a How I Met Your Mother. Desculpem, já ia falar de Friends. Eu sempre que posso falar de Friends. Não, mas já falámos de Friends no ano passado para comemorar os 30 anos. Mas eu decidi trazer How I Met Your Mother para comemorar estes 20 anos, também porque eu acho que How I Met Your Mother é uma série já de alguma forma clássica. Não é? Portanto, é daqueles novos clássicos, quisermos dizer assim. Acho que é uma série que, como está a comemorar os 20 anos, acho que faz sentido falarmos um bocadinho dela, e foi essa a minha lógica para trazer neste final de temporada, repetindo assim um bocadinho aquilo que foi o esquema da temporada do ano passado. Ora, sem mais nada a dizer, desejo-vos uma ótima semana. Assistam a Grease, recomendo, assistam a Grease, que eu gostei muito, por acaso gostei muito do filme. Assistam a Grease e vemo-nos no próximo episódio do Clube de Vídeo. Até lá!